No YouTube não se fala em nada mais além de crise aqui, crise lá, guerra aqui, guerra lá, mas também temos o ponto que a gente tem que avaliar, nós, um canal de investimento, uma comunidade de investimento, a gente tem que saber como se proteger nesses momentos de guerra, de crise, se caso houver realmente, porque entendo que nós não estamos numa crise, pode ser que vai acontecer, mas ainda não estamos. Claro, se a gente for pegar finanças do governo, se a gente for pegar a taxa de juros, se a gente for pegar o dólar alto que nem tá, se a gente for pegar o capital estrangeiro saindo do nosso país, a gente sim está caminhando então ali para uma crise. E eu gostaria de trazer algumas dicas para você se proteger na crise, algumas ideias para você investir e proteger o seu patrimônio nesse momento. Gostaria de lembrar que isso daqui não é uma indicação de investimento. Sempre gosto de falar assim: você está investindo com o seu dinheiro. Se você não sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, não invista. Primeiro estude, aprenda e depois invista. Nunca vai em dica que alguém falou, falou nesse ativo é bom, eu vou lá e comprar. Não, não faça isso. Aprenda a analisar a empresa do seu jeito, aprenda a ler o RI, que é a relação com o investidor do fundo, do ativo, aprenda a analisar os dados da empresa de lucratividade e diversos outros fatores, que nem ações, o PL, que nem fundos imobiliários, o PVP. Aprenda a analisar tudo isso para você fazer escolhas com base no seu conhecimento, porque é do seu dinheiro que nós estamos falando. O que você pode comprar que vai beneficiar a sua carteira em tempos de crise, que você vai saber que o seu patrimônio vai crescer mesmo que isso sofra uma crise no Brasil ou no mundo. Primeiro de tudo, que você tem que olhar sempre, comprar empresas perenes. O que são empresas perenes? São empresas que, independentemente da situação financeira do país, ainda são necessárias. Por exemplo, empresas de transmissão de eletricidade, empresas de produção de commodities são importantes. As empresas também bancárias são importantes. Um país vai quebrar depois que seus bancos quebrarem. Então, por último, vai quebrar banco e depois vai quebrar governo. Então, são seguras, são perenes, mesmo em momentos de taxa alta, Selic alta, ainda tem gente pegando empréstimos em banco, buscando banco para solucionar seus problemas de dinheiro. Seguros também são muito importantes. E eu quero trazer algumas empresas que são desse ramo, que são empresas às vezes até mesmo centenárias, que já passaram por mudanças de moedas, crises e estão até hoje fortes no mercado. E lembrando, então, isso daqui não é uma indicação de investimento, mas você pode pegar essas empresas que eu vou falar e analisar elas para ver se faz sentido você ter na sua carteira ou não. Lembrando, são empresas que vão te pagar dividendos às vezes, empresas ações, né? Eu estou falando hoje de ações. Não vou encaixar fundos imobiliários nisso, vou falar apenas de ações que você pode levar na sua carteira em momentos de crise. A primeira delas, então, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco, né, da estatal, então o governo vai fazer de tudo para esse banco não fechar, não acabar, então você pode investir nele com tranquilidade, que ele vai passar todo o tempo de uma crise e colhendo lucros, às vezes não lucros, mas não desvalorizando tanto, porque se vocês forem olhar, Banco do Brasil é uma empresa que existe há mais de 100 ou 200 anos, então ele não quebrou até agora. Imagine quebrar numa crise que vem, ele não vai, ele vai passar por diversas outras crises e ainda vai estar no mercado. Então, o primeiro que a gente falou de ações é um banco. Agora vamos para uma empresa de commodities. Por exemplo, a Vale. Minério de ferro, indiferentemente do momento do mercado, sempre vai ser importante. Pode ser que a commodity de ferro, minério de ferro, caia um pouco, mesmo com uma crise mundial, mas ainda vai ser necessário. O pessoal não vai parar de construir, o pessoal não vai parar de utilizar o minério de ferro. Pelo menos eu acredito nisso, porque o minério de ferro é o que move muita a economia. Então, ela é uma empresa boa. Então, já temos uma empresa de commodities. São duas empresas que você pode ter na sua carteira já. Vamos falar agora de uma seguradora, BB Seguridade. Ela é uma empresa que você pode analisar
com taxas altas, seguros, se as empresas de seguridade, elas vão valorizar porque elas deixam o caixa delas para pagar num investimento geralmente de CDI, né, relacionado a Selic, que elas podem tirar ali e pagar as pessoas caso venha a ativação do seguro. Então já temos agora 3 empresas para você ter na sua carteira, uma de cada setor. Vamos botar agora saneamento. Vamos colocar a Sanepar, por exemplo. Ninguém vai parar, mesmo numa crise, mesmo numa guerra, ninguém vai parar de ter água em casa, ninguém vai querer parar de ter saneamento de esgoto em casa. Então, é uma empresa assim que vai sempre existir porque é necessário para a nossa vida atual. A gente não vive sem isso. Então, já temos 4 empresas. A quinta empresa que eu quero colocar agora é uma empresa de commodity também, mas relacionado mais à celulose, que é a Klabin. São 5 empresas que eu separei aqui para falar um pouquinho de cada uma. A Klabin, então, ela produz celulose, que é usado para fazer caixa de papelão, que vai ser utilizado por Mercado Livre, a celulose que vai ser usado para fazer fraldas, papéis e diversas outros produtos que dependem da celulose. Então é uma empresa que também já passou diversas crises, há mais de 100 anos já de existência. Então não acredito que vai ser a próxima crise que vier, ou se vier, né, ninguém sabe ainda, não está comprovado que nós vamos entrar numa crise, mas se vier você vai estar garantido com uma empresa que já enfrentou outras crises, já enfrentou mudanças de moedas, mesmo que um dia, quem sabe, mude a moeda de novo, ela vai passar por isso porque ela já passou isso anteriormente. Então são algumas empresas que eu separei para falar aqui com vocês. Eu espero que vocês peguem essas empresas e não saiam investindo só porque eu falei ou porque outras pessoas falaram, mas vocês peguem essa empresa, vão ali no Investidor 10, por exemplo, tem o link aqui embaixo para vocês acessarem, abram o RI dessa empresa, olhem os dados, informações, quanto que ela tem de capital, quantos anos ela tem de existência, a história dela, se ela paga dividendos, se ela não paga dividendos, se informe sobre a empresa que vocês estão comprando, porque quando vocês compram uma ação, vocês estão virando sócios da empresa. Então nada mais justo que você saber tudo o que acontece na empresa. Por isso que quando a gente fala, quando você vai avaliar uma empresa, escolha algumas empresas para avaliar, porque a bolsa inteira você não vai conseguir acompanhar. Então escolha algumas empresas e vai acompanhando o momento de entrada ou saída dela. Outra questão para proteger o seu capital em momentos de crise, momentos de perigo que você pode achar, né, é investir em Bitcoin. Bitcoin ou criptomoedas. Porque Bitcoin e criptomoedas são moedas que, indiferentemente do governo que esteja, você consegue utilizar. Digamos que esteja numa guerra no mundo e Estados Unidos esteja vencendo da China, por exemplo. Quando a China quiser fazer um comércio, a moeda dela não vai ser muito bem aceita, pois ela está perdendo a guerra. Então as pessoas vão dizer: você não tem dólar? Ela vai dizer que não, porque provavelmente o dólar foi cortado dela, foi confiscado, né, pelos Estados Unidos por causa da guerra. Mas se a China, por exemplo, tiver Bitcoin, ela consegue ainda comercializar com as outras pessoas, porque o Bitcoin não tem governo que mande na moeda digital. Então ela consegue ser muito segura para você investir e ela vai aumentar o valor. Mesmo sem crise, sem guerra, ela vai continuar aumentando o valor, porque ela é escassa. Lembrando que criptomoedas elas têm o seu limite na rede. O Bitcoin tem, não lembro quantos, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, mas é escasso, né? Então você vai conseguir comprar, uma hora vai acabar, e para comprar mais moeda de outras pessoas, você vai ter que pagar cada vez mais caro. É a mesma coisa do ouro, cada vez tem menos ouro no mundo e mais gente querendo comprar. Se tiver muita demanda, vai aumentar a oferta. Então, é isso daí que é o Bitcoin. Ele é uma moeda segura para você ter na carteira. E se você é brasileiro e compra Bitcoin, você já vai estar também comprando ativos no exterior, mas você vai estar comprando um ativo que não depende de governo, não depende de banco nenhum, e você vai ter na sua carteira uma segurança muito maior. Então, invista estrategicamente, busque estudar se você não sabe o que é uma criptomoeda, nunca invista em que você não sabe, porque como eu disse no início do vídeo, nós estamos lidando com o seu dinheiro, estamos falando do seu dinheiro. Então você tem que saber por conta própria
o que você quer investir. Não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai falar aonde você vai investir. Então você tem que estudar. Nunca vim num vídeo meu, por exemplo, porque não recomendo investimentos. Eu falo algumas empresas, se vocês querem investir, vocês vão pelo interesse de vocês, pelo estudo que vocês fizeram em cima daquela empresa ou em cima daquele ativo. Então, sempre o segredo é estudar. O segredo é saber o momento que você vai comprar, saber o momento se você quer vender, saber os momentos através do estudo e saber avaliar se a empresa é realmente boa, porque não adianta você investir num ativo ruim para tentar proteger seu capital e o capital ser desmanchado por causa disso. Então, acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Como eu sempre digo, deixe um comentário aqui com a sua opinião, se você quiser falar algo para mim, se você quiser algum assunto de algum vídeo, pode também trazer aqui nos comentários que eu vou estar trazendo um vídeo. E vamos crescer essa comunidade, me ajude aí seguindo o canal, se inscrevendo, dando seu like, que isso ajuda muito nós aqui.